aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a uma aula hoje sobre a equação de estado dos gases ideais. Na última aula nós falamos de algumas leis que vão hoje aqui ser utilizadas para a gente explicar sobre esse novo assunto, tá legal? Então vamos lá. Lembrando do que a gente tinha visto, nós tínhamos visto algumas leis. A lei de Boyle, PV era igual a uma constante, e a gente está chamando essa constante de C1 aqui. Isso é a nossa equação 1. A lei de Charles, V igual a TC2, uma outra constante, essa é a equação 2. E a lei de Gay-Lussac, P igual a TC3, então essa é a nossa equação 3. Então, sobre essas leis, nós já discutimos bastante e demos exemplos na aula anterior. E aí hoje então a gente vai construir a equação de estado dos gases ideais a partir dessas três leis. Vamos demonstrar então de uma forma utilizando aqui essas três leis. Então olha só, multiplicando a equação 2 pela equação 3, então você multiplica aqui a equação 2 pela equação 3, P vezes V, PV, T vezes T, T ao quadrado, C2 vezes C3, C2, C3, tá certo? Então a gente multiplicou aqui diretamente os argumentos das equações e nós obtemos a equação 4 e a gente chama C2 vezes C3 de C23. Num próximo passo, a gente vai utilizar a equação 1, a lei de Boyle, vezes a equação 4. Então, PV vezes PV, PV ao quadrado, o T ao quadrado, C23 vezes C1, C23 vezes C1. A esse novo conjunto de constantes que se multiplicam, a gente vai chamar de C. E aí, portanto, nós temos PV ao quadrado sobre T ao quadrado é igual a C. A raiz quadrada da equação 6 nos leva a PV sobre T igual a K. O K, vamos definir ele como o número de mols vezes um R. Esse R, pessoal, que é o R da constante dos gases ideais, constante universal dos gases ideais, ele é definido como? Ele é definido na pressão de 101,325 kPa, 325 kPa, vezes 22,4 litros por mol, que é o volume que ocupa um gás ideal nessa pressão e nessa temperatura. Esse é o volume típico que ocupa um gás ideal, dividido pela pressão de 273,00 K. Tá? Resolvendo essa equação, nós temos aqui então a constante dos gases ideais, que é de 8,31, que representa a constante geral aí que nós vamos aplicar daqui para frente. Então, como K é igual a NR, substituindo NR no lugar de K, eu vou ter aqui então PV sobre T igual a NR, que portanto, passando o T para cá, a gente chega na equação de estado dos gases ideais, PV igual a nRT. Esse tracinho em cima do R quer dizer que ele é a constante universal dos gases ideais, tá certo? E tem esse valor que nós acabamos de encontrar aqui junto com vocês, tá legal? E essa equação também é comumente chamada de lei geral dos gases ideais. Você vai normalmente até encontrar por esse nome, lei geral dos gases ideais. Então, continuando, vamos para um próximo tópico. Falando um pouquinho mais das definições aqui. Então, na nossa continuação, a gente vai olhar aqui agora que o N ele é definido também como a massa em gramas pela massa molecular, então é a massa em gramas dividido pela massa molecular grama por mol, ou seja, quantas gramas tem um mol daquela substância, daquele gás que a gente está analisando aí. Então, como PV igual a nRT, temos também, utilizando esse conceito,
agora, né? PV é igual a mRT, onde M é a massa, tá certo? Em quilogramas ou em gramas, dependendo aí do que você usa em R. E aí, olhem só que aqui eu estava utilizando o R. Tá tendo jogo aí hoje, o pessoal tá feliz, pessoal. Então vamos lá. Aqui era o R dos gases, o R universal. Quando a gente passa a considerar a massa molecular de um dado gás, e a gente faz essa substituição aqui para que a gente tenha M dado em massa direto do gás utilizado, então esse R agora sem o tracinho, ele é referente a um gás específico. Então cada gás tem o seu próprio R. Então vamos lá, pessoal. Onde o R, então, vai ser definido como o R universal dividido pela massa molecular do gás em questão. Então, a partir disso também, a gente pode dizer que P vezes o volume específico do gás é igual ao R do próprio gás vezes T. Nunca esqueçam, então, que o R com o traço é o valor anterior que a gente encontrou de 8,31, e quando é o R sem o traço, formalmente, né, essa é a forma como a gente expressa isso, é o R do gás em questão. E aí com isso a gente consegue obter, por exemplo, a massa direta, o volume específico, e aí vamos lá. Então a gente vai dar um exemplo agora, para a gente fixar esse conceito. Então vamos considerar o acetileno, que está dentro de um tanque que tem um volume de 6 metros cúbicos, a uma pressão de 100 kPa, numa temperatura de 25 graus Celsius. A pergunta que eu faço é, qual a massa de acetileno dentro do tanque? Nessas condições, tá certo? Então vamos calcular qual é a massa que você vai precisar carregar o tanque de 6 metros cúbicos, 100 kPa de pressão, na temperatura de 25 graus, qual é a massa de acetileno que vai ter lá dentro? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a massa atômica do acetileno, tá certo? E a fórmula química do acetileno é C2H2, 2 átomos de carbono, 2 átomos de hidrogênio. Lembrem-se que agora a gente precisa calcular, conhecer a massa molecular do gás para fazer essas transformações aqui. Então vamos lá. A massa atômica do carbono, né, que tem na fórmula desse acetileno, é 12,0107 unidades de massa atômica. Não confundam a massa atômica do elemento, quando você for procurar na tabela periódica, com o número atômico, que é um outro número totalmente diferente, às vezes até parecido, dependendo do elemento. Então preste atenção, o que você precisa usar é a massa atômica. Então a do carbono, que nós temos aqui, é 12,0107, e do H é 1,0079. Agora a gente precisa encontrar o peso molecular dessa molécula de C2H2, que é o acetileno. Então olha só, como eu tenho 2 carbonos, 2 vezes a massa atômica dele, mais 2 vezes 2Hs, a massa do H. Então, resolvendo isso, nós temos que o peso molecular do acetileno é 26,037. Então, pegando aqui dessa expressão, eu consigo agora encontrar o R característico do acetileno. Dessa forma aqui, ó, R é igual ao R universal dividido pelo M, que nós acabamos de encontrar, que é esse aqui, né? Então esse aqui com o nosso M, tá certo? Então é igual a 8,3145 dividido por 26,037, é igual a 0,3193, que é o R, a constante do acetileno. Então agora eu posso usar essa expressão aqui, PV igual a mRT, isolar o M, e eu vou ter então M igual a PV sobre RT.
Substituindo os valores do enunciado, 100 kPa é a nossa pressão, tinha sido dada aqui. 6 metros cúbicos era o volume inicial do tanque. O R é o que nós acabamos de encontrar. E o 298,2 é quem, pessoal? É a temperatura de 25 graus Celsius já convertida para Kelvin, temperatura absoluta, né? Lembrem-se que nas aulas anteriores a gente já discutiu bastante e alertou sobre isso. Então não se esqueça de que esse daqui já é o absoluto, tá bom? Então vai ser igual a 6,3 kg de acetileno dentro do nosso compartimento, do nosso tanque ali de 6 metros cúbicos. Tá legal, pessoal? Então, ótimo. Vamos para a próxima aí. Agora a gente vai ver um outro exemplo de como utilizar as expressões que nós encontramos até agora. Então, nesse caso, a gente vai ter aqui um outro tanque, um cilindro, que possui 7 kg de ar. Ele está dentro de um volume, esse cilindro tem um volume de 2 metros cúbicos, numa temperatura de 25 graus Celsius. Determinar a pressão do ar, considerando que o peso molecular M do ar é de 28,97. O ar que a gente respira, ele é uma mistura de vários elementos, né? Então tem oxigênio, tem vapor de água, tem frações, tem muito nitrogênio, o N2, né? Tem frações de diversos outros gases. Então quando você vai calcular o M, o peso molecular do ar, você precisa fazer igual nós fizemos antes para o acetileno, considerando todos os componentes que fazem parte do ar, tá certo? Então esse é um valor que a gente já encontrou na literatura, de 28,97, a gente pode seguir com ele. Então, da mesma forma que anteriormente, a gente vai encontrar o R do ar, que é 8,3145 dividido por 28,97, é igual a 0,287. E aí, como eu gostaria de saber a pressão, portanto, é isolando da equação que a gente mostrou anteriormente, P é igual a mRT sobre V, substituindo os dados que nós temos, a massa, o R, a temperatura convertida, tá certo? A temperatura já está convertida para Kelvin, prestem atenção sempre nisso, o pessoal erra muito aqui, dividido por 2 metros cúbicos, a pressão vai ser de 299,54 kPa, tá bom, pessoal? Ótimo, mais um exemplo aí que a gente acabou de ver, e vamos ver mais um ainda que nós temos aqui para fechar o assunto de hoje. Então aí, pessoal, a gente vai dar mais um último exemplo aqui para concluir então o conceito. Então no nosso exemplo aqui nós vamos ter aqui um balão, né, sendo preenchido por um reservatório de hélio, tá certo? Esse balão está sendo mantido numa temperatura de 21 graus Celsius. A pressão é mantida constante durante todo o processo de enchimento, de 100 kPa. O tempo que foi calculado para encher o balão até o volume desejado, que é de 3,5 metros cúbicos, o volume final, é de 34 segundos. Então o que a gente gostaria de saber? Durante esse processo, qual a vazão mássica observada aqui, né? Vazão mássica, o M ponto. Quando a gente coloca ponto em cima de uma variável, caso você não lembre, a gente quer dizer taxa, né? A taxa daquela variável no tempo. No caso, vazão mássica, quilogramas por segundo, gramas por segundo, alguma grandeza de massa pelo tempo. E também gostaríamos de saber qual a vazão volumétrica, V ponto. Ou seja, quanto volume por segundo, a taxa de volume que a gente vai ter ali passando para preencher totalmente o balão até o nosso volume desejado. Então vamos lá. Lembrando que V ponto é taxa, então é dV dt, delta V, delta T, que é o que nós temos aqui, que não é nada infinitesimal, então é 3,5 menos 0, considerando o volume inicial zero interno do balão, dividido por 34 segundos, que é o tempo aqui. Nós temos então uma vazão mássica de desculpe pessoal, nós temos uma vazão volumétrica de 0,103 metros cúbicos por segundo.
E, portanto, agora eu consigo também fazer uma outra conta que vai nos auxiliar, que é encontrar o R individual do hélio. Então, o R universal dos gases é 8,3145, dividido pelo M do hélio, que você pode consultar na tabela periódica, é 4,003. Portanto, o R individual do hélio, nessas condições, é de 2,0771. Portanto, agora, a gente vai utilizar a nossa lei geral dos gases ideais para encontrar a vazão mássica. Como o M ponto é taxa, é massa por segundo, da onde vem esse segundo que vai aparecer aqui? Do segundo que você vai usar no V, veja que não é V estático, é V ponto, é taxa. É o que a gente acabou de encontrar aqui. Então vai ser metro cúbico por segundo. Esse segundo vai aparecer no final para quilograma por segundo. Então a pressão que nós temos, inicialmente definido lá, né, 100 kPa, vezes a vazão volumétrica, dividido pelo R, vezes 21 mais 273,15, que a gente converteu aqui a temperatura para absoluto, para Kelvin, tá certo? E nós obtemos esse valor aqui de vazão mássica. Tá certo isso aqui, pessoal? Será que tá tudo certinho? O que tem de errado aqui? Opa, tem um baita erro aqui, será que você percebeu? Claro, com certeza você percebeu, mas eu vou reforçar aqui. Olha só, não caiam nesse erro. Quando a gente está utilizando um gás dessa forma, observe aqui que eu utilizei o R dos gases ideais, tá certo? Eu não usei o R calculado, eu deveria ter usado aqui o 2,0771. A gente vê muita gente errando isso na hora da prova, na hora de fazer cálculos mesmo, para projetos inclusive, projetos industriais. Às vezes um errinho desse aqui causa problemas catastróficos, você vê que vai dar totalmente diferente. Então, na verdade, a vazão mássica que deveria dar, que vai dar, aliás, né, usando o valor correto para R, é de 0,0169 quilogramas por segundo. Tá bom, pessoal? Agora sim, hein? Brigadão, pessoal, por participar de mais uma aula com a gente. Curtam o nosso vídeo e vamos seguir em frente para as próximas aulas. Um abração. Tchau, tchau.